Esse podcast é uma iniciativa da Anestesia de Valor, uma comunidade com o intuito de aproximar a classe médica da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Os episódios, conduzidos pelo host Dr. Jorge Preto, contam com a participação de profissionais influentes para a inovação da saúde. Ouça novas perspectivas e crie a sua concepção de valor. Fique agora com um novo episódio do podcast Anestesia de Valor. Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Bem-vindos à quinta temporada do nosso podcast. Eu sou o Jorge Preto, CMIO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesistas. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Priscila Costa da Silva. Ela é anestesiologista, tem MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing e é CEO da HTOT Anestesia. E hoje vamos falar sobre um tema bem interessante que tem crescido muito na nossa especialidade, que é a anestesia extra-hospitalar. Como fazer uma anestesia com segurança, com qualidade, no ambiente extra-hospitalar, no ambiente que não é o nosso natural, digamos assim. A doutora Priscila tem bastante experiência sobre isso, vai compartilhar com a gente. Então, Priscila, bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Se apresenta como você gosta de se apresentar e conta um pouco do contexto aí da sua história com a anestesia extra-hospitalar mesmo, né? Realmente, Totalmente. ambientes fora. Então, bem-vinda. Bem, obrigada. Boa noite, né? Primeiramente a todos. Obrigada pela oportunidade, né, de dar voz a esse tipo de prática nossa, né? Completamente diferente, realmente, da normalidade. Então, meu nome é Priscila, né? Eu faço anestesia ambulatorial, assim, na residência já comecei a gostar desse processo de liberar o paciente muito rápido, né? E me chamava a atenção, assim, que os processos, o fluxo de atendimento era diferente, a gente precisava conversar um pouco mais com o paciente. Então, assim, eu foquei bastante nessa área, né? Então, a anestesia extra-hospitalar é o que eu trabalho hoje em dia, tem mais de 15 anos que eu faço somente isso, e realmente extra-hospitalar, né, com uma empresa de anestesia, no qual eu montei, para que esses processos de assistenciais fossem realmente seguros. Eu montei uma empresa de anestesia com alguns colaboradores, pessoas que me ajudaram, que me deram ajuda para outras áreas que eu não entendia muito bem, né, além do assistencial. Que essa parte gerencial, financeira, de acreditação e tudo mais. Legal. E, então, assim, 15 anos nessa área, bastante experiência, né? Você pode compartilhar com a gente mais, assim, que tipos de procedimentos, qual é o cenário, é consultório que você atua, qual que é o dia a dia, assim mesmo, o que você mais acaba fazendo? Sim, como eu disse, assim, né, existiu meio uma paixão, assim, por querer fazer procedimentos rápidos, onde o paciente fosse liberado rápido, e eu gostava de saber como que esse paciente ia embora, porque geralmente quando a gente está no centro cirúrgico, a gente não sabe muito bem quem é o paciente e tal, e a gente tem um relacionamento quando está fora. Então, a partir daí, eu comecei com endoscopia, com cirurgia plástica, ressonância magnética, e depois disso foram surgindo outras especialidades, né? A dermatologia, que surgiu agora, a urologia, a odontologia agora, que, assim, foi, assim, eu acho que 90% das pessoas que a gente trabalha hoje são pacientes pacientes de dentistas mesmo, né? Então, foi esse processo, começou com ressonância, endoscopia, e agora está nesse nicho diferente, né? Que é a odontologia, que é a dermatologia, a uro, e esses outros procedimentos. E todos com alta precoce, aquele processo que a gente vê na ressonância magnética. E o que me deixa, assim, presa a isso, né, nem presa, eu gosto bastante, é desenvolver os processos de segurança, porque realmente muita gente tem medo de fazer algo fora do hospital,
porque a gente não tem esse olhar, o que precisa realmente, como que vai, a nossa responsabilidade, ela não vai só ali naquele momento, ela se estende para depois. Então, isso daí que me fez pesquisar, abrir uma empresa. Então, assim, hoje a gente tem uma empresa que faz esse processo desde o pré-anestésico, faz o intraoperatório, a anestesia ali exatamente, e o pós-anestésico, né? E isso a gente faz baseado na metodologia de acreditação hospitalar. Então, eu comecei a empresa baseado nisso daí, procurei uma consultoria para poder fazer esses processos, né? Não só, e aí eu vi que não era só o processo assistencial, existiam também aqueles processos gerenciais, administrativos. Então tudo isso, as coisas foram crescendo e foram assim, crescendo de uma forma assim muito saudável, né? Tudo começou com aquela anestesia, de pouquinho, e a gente foi fazendo melhorias, até que a gente conseguiu fortalecer, né, esse ato anestésico extra-hospitalar, principalmente aqui em São José do Rio Preto, onde nós não temos muito, né, não existe, acho que a gente é o que faz aqui em Rio Preto, quer dizer, eu e algumas colaboradoras, então, por causa dessa metodologia de acreditação. Legal. Eu acho que tem as grandes dúvidas, assim, quando o pessoal pergunta sobre esse assunto, elas são quase sempre as mesmas, é a seleção do paciente, né? Você ter um ambiente adequado, ou seja, está dentro das regulamentações, dentro da segurança, e como que você vai se responsabilizar por esse paciente, que em geral a gente tem que esperar ele ter a alta, sair do hospital, sair da clínica, você ainda tem que dar o suporte. Eu acho que as grandes dúvidas das pessoas são relacionadas a essa questão muito mais operacional do que propriamente que tipo de medicação que você vai usar, qual é o sedativo. Pelo menos quando me perguntam sobre esse assunto, em geral são essas as grandes questões. Quando o pessoal conversa com você, é relacionado a essas questões ou tem alguma outra coisa que eles acabam perguntando? Geralmente, assim, como é um ambiente fora, as pessoas acham realmente, hoje mesmo eu fiquei sabendo, assim, de uma pessoa que eu estava precisando de um anestesista e tal, e ela ficou com bastante medo. Ai, mas eu não quero aparecer no Fantástico. Bem assim, sabe? Aí eu disse, puxa, mas o que tem na cabeça das pessoas, ainda em algumas pessoas, é aquele negócio da mochilinha, né? Você levar uma mochilinha para um local que você nem conhece e fazer uma anestesia ali para um paciente que também você não conhece. Então, assim, eu imaginei, assim, baseado de uma metodologia, de POPs, igual a gente faz, assim, mais ou menos no hospital, vamos fazer uma triagem direitinho de pacientes, vamos cadastrar o local, conhecer esse local, se ele está certinho perante os órgãos de regulamentação, né? Se esse paciente ele está apto para fazer aquele procedimento, se a pessoa que vai fazer o procedimento, ele tem assim, está kits com o conselho dele. Então, esses detalhes, eles são investigados, assim, para a gente, né? A gente tem, nosso fluxo de trabalho, ele já conta com isso. Então, assim, e não é só a anestesia é muito simples de fazer ali, é mais ou menos o que a gente faz dentro do hospital, mas o que muda realmente são esses processos para poder assegurar, né, essa alta do paciente, esse bem-estar, essa segurança dele mesmo, tanto intra quanto pós. E o pós, realmente, existem aqueles critérios de alta precoce, né, o fast track, aquela metodologia, né, para a gente agilizar um processo, e existem critérios baseados, assim, deambulação, nível de consciência, então tem até a gente faz um POP para isso também. E dessa forma, eu acredito bastante que, assim, até acredito não, existem dados, né? E os dados, assim, até na Nestec eu vejo como que o paciente evolui, e o paciente evolui muito bem, nós tivemos, assim, não vou dizer que nunca tivemos problemas, já tivemos uma hipotensão, dor que não foi, que o paciente sentiu depois, mas são coisas que são contornáveis, não considero um evento adverso. Então, assim, tem um incidente grave, né? Assim, não. algumas coisas implícitas da própria
realização. Eu acho bem interessante quando você tem nos POPs, né, os procedimentos operacionais padrões. Eu sou uma pessoa muito do protocolo, né, eu escrevi dezenas de protocolos aqui nos todos os hospitais que a gente trabalha, e quando você tem uma metodologia bem definida e você realmente segue o processo, você tem muito pouca brecha para você ter complicações ou coisas fora do previsto, né? A gente vê isso, assim, por exemplo, ainda tem hospitais que não implantaram a cirurgia segura da OMS, que já faz há mais de 10 anos que comprovaram que isso muda desfecho e só precisa de uma folha de papel e 1 ou 2 minutos. E até hoje tem hospital que não implementou isso, sabe? Que é ponto, no meu ponto de vista, um negócio até bizarro de você pensar nesse tipo de situação. Então, quando você tem protocolos bem estabelecidos, critérios de segurança, que você não abre mão dessas coisas, porque é o que tem que fazer, é o que a acreditação mostra, o que a metodologia mostra, está na legislação, o processo é esse, você alinha isso com o seu cliente, com o outro médico, com a instituição onde você vai, e, obviamente, você tem que ir lá, você tem que conhecer o ambiente, tem espaço para você trabalhar, aonde esse paciente vai recuperar depois, como que ele vai ficar, se você atender um segundo paciente, como que vai ser a logística desse primeiro paciente, tem toda essa parte de organização da operação, que ela é fundamental para que você consiga executar esse tipo de serviço com excelência, né? Então, eu vejo que é muito uma questão de você realmente ser bem rígido com a metodologia, com os protocolos, que você vai ter muita segurança para fazer esse tipo de procedimento, né? Sim, inclusive eu acho que esse tipo de coisa, ele é, assim, uma coisa anda com a outra. Não existe anestesia fora de um hospital se não tiver esses processos. Então, assim, por quê? Porque realmente a gente precisa ter essa questão, assim, da segurança do paciente muito correta, sabe, com formulários, com POBs, com tudo que você tiver, o recurso que você tiver, mas que seja feito realmente, né? Por isso que eu acho que o modelo de acreditação, assim, é o que nos ajuda muito, né? Apesar de que, assim, eu participei de uma aula, uma palestra agora, né, falando sobre acreditação e serviços de saúde. Eu até sou consultora da ONA, não atuo como isso, mas eu quis esse aprendizado, né? E, assim, enquanto a Europa tem 98% das instituições são acreditadas, aqui no Brasil 7% são acreditadas. Então, assim, a importância dos processos, a gente não dá ainda importância a isso, né, que é devida. Exato. E a minha impressão, né, é que o colega, quando ele está no hospital, ele terceiriza esses protocolos, esses processos para a instituição. Então, Isso. assim, às vezes ele nem sabe exatamente, ele faz alguma coisa que pede para ele não se envolve ativamente nisso, né? Que tanto que eu sempre falo que o destino de um protocolo é uma gaveta, né? Verdade. Porque no hospital é isso que acontece, ele só sai da gaveta nas semanas antes da visita da acreditação, senão ele fica lá na gaveta. É verdade. Ainda não é a cultura, né? Não está na cultura. Hoje a grande questão que a gente tem no sistema de saúde é você garantir o engajamento ao protocolo. E a gente tem muito pouco dado sobre isso. Você pode ter o protocolo mais lindo do mundo, mas ele é aplicado 20% das vezes. Aí não serve para nada, tá lá pegando pó numa gaveta qualquer dentro do centro cirúrgico. E eu sempre falo, né, que no mundo dos negócios tem aquela frase, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. E eu falo isso que no hospital a cultura come o protocolo no café da manhã. Não adianta nada você escrever uma carta de boas intenções, que é um protocolo, e só escrever e distribuir, colocar no grupo dos anestesistas do hospital, aquele PDF, cara, isso não vai servir para praticamente nada. É verdade. Eu acho que o grande desafio, quando você se propõe a fazer esse tipo de serviço, é que você é a criadora, executora, controladora do protocolo todo. Você tem que fazer isso de ponta a ponta.
E, inevitavelmente, como você faz de ponta a ponta, você criou o protocolo, você executa, você atende o paciente depois, inevitavelmente você entra num ciclo de melhoria contínua, né? Quando você acha alguma, cara, isso aqui dá para melhorar um pouquinho. Como é que eu posso fazer para ter um resultado melhor, para isso aqui funcionar melhor, para não travar esse fluxo, para não ter gargalo? E aí você começa a estar sempre num ciclo de melhoria. 15 anos, acredito que seus processos devam estar muito bem ajustados. Já tem revisões, já temos. Já temos. Mas realmente, assim, é inevitável, né? É inevitável, exatamente. E até porque, assim, às vezes tem um detalhe ou outro que nos chama atenção, né? Até, assim, coisas que também não deram certo e a gente acaba tendo que voltar atrás e refazer algumas coisas, né? E como você havia comentado, né, realmente, assim, quem está ali dentro faz, por exemplo, eu que faço esse assistencial também, eu vejo cada ponto, e quando eu vou passar para uma outra pessoa, a experiência é diferente, né? A minha experiência, eu vejo cada detalhe e às vezes a pessoa ainda não sabe ainda, é aquele negócio da cultura realmente, né? Então, assim, tem cirurgias seguras, tal, mas, assim, a gente fez uma adaptação para a nossa realidade, mas realmente é difícil de aplicar. E olha que nós somos bem pequenos ainda, né? Até, não falo nem do corpo médico, mas eu falo, assim, do lugar também, de você parar para conferir algumas informações, né? Da importância que a gente tem da comunicação. Então, assim, são vários detalhezinhos que é um trabalho de formiguinha. Sim. E aí entra numa outra, você falou, né? Começa pequeno, mas daí vai aparecendo outros colaboradores, outras pessoas, e conforme você vai crescendo, aí você tem que passar toda essa tua. Você que construiu todo aquele protocolo, todo aquele processo, você tem que passar para outra pessoa. E aí entra uma outra questão, né? Que na comunicação, a responsabilidade pela mensagem é sempre de quem está emitindo, né? Então você é responsável que o outro entenda realmente, né? Então aí entra outro desafio, uma outra habilidade que você tem que desenvolver, é aquela comunicação realmente que funcione, que você garantir que a outra pessoa entendeu que no discurso é fácil, mas na vida real não é tão fácil, né? Exatamente. Você está lidando com pessoas, né? E cada um é de um jeito, então essa habilidade realmente a gente precisa. Mas eu acho assim, até empreender, né? Que isso é um empreendimento, assim, né, é uma coisa, assim, que abre os olhos para outras coisas, além do assistencial, como nós havíamos falado, né, então, nunca, enquanto eu estive dentro de um hospital, eu nunca imaginei nem que existia um POP, porque faz tempo também que eu saí do hospital, né, mas, assim, nunca pensava na importância, né, até que depois eu fui buscar essas informações, assim, não tinha a menor noção de muitas coisas, né, que hoje em dia eu preciso para poder as coisas funcionarem. Senão não funcionam, realmente. Quando a gente vai para o mundo do negócio, do business, tem uma série de assuntos, de conhecimentos que a gente não faz a menor ideia, e que nunca ninguém falou isso para a gente na faculdade, nem na residência, nada, né? Então, eu tô mais de 10 anos já aqui na vida de empreendedorismo, foram muitos aprendizados nesse caminho aí de gestão, de negócio, que era realmente coisas... E ainda mais eu entrei numa equipe, e a equipe cuida de toda a gestão, né? Você só precisa cumprir a escala, fazer anestesia, registrar tudo que eles resolvem, né? Então, realmente, tem uma série de habilidades aí que a gente precisa desenvolver. Priscila, eu queria te perguntar assim, como que você faz a avaliação pré-anestésica, esse primeiro contato com o paciente? Você contata o paciente antes? Você faz alguma telemedicina? Como que você faz essa logística? Sim. Quando a gente sabe que tem um paciente, um possível paciente, né? Então, a gente entra em contato com ele, via WhatsApp mesmo, e qual a forma que ele deseja fazer essa consulta. Existem pacientes que são de fora, né, e vêm fazer o procedimento aqui, então a gente faz remota, a gente tem uma plataforma por causa da LGPD, então a gente faz pela telemedicina, ou a gente envia um formulário, às vezes o paciente não responde, existem pacientes que não são do digital,
E, assim, nem esse contato eu tenho que ligar, às vezes eu ligo para o paciente, ou existe um formulário quando o paciente deseja, ou tem a telemedicina, ou tem presencial também. A gente tem um consultório, né, onde tem as nossas coisas, e lá a gente faz a consulta do pré-anestésica do paciente. Mas eu vou te falar que eu acho que o mínimo, assim, eu acho que se 10% dos pré-anestésicos forem presenciais, ainda é muito. As pessoas não querem, elas querem telemedicina ou esse tipo de coisa. A maioria é remoto, né? É. Isso é uma tendência, né? Ainda não está tão presente aí na anestesia, mas porque muitas vezes você precisa conferir o estado do paciente, tirar dúvidas e orientar ele, né? Isso você consegue fazer perfeitamente por telemedicina, né? Tirando casos mais graves de pacientes que realmente você precisa fazer um exame físico, a maioria não é necessário realmente, né? E se esse paciente for mais grave, ele não vai fazer anestesia extra-hospitalar, né? Provavelmente ele vai acabar Exato. fazendo uma anestesia intra-hospitalar. Mas já aconteceu de paciente que não tinha o perfil, porque às vezes o dentista, né, ele não sabe. Então, assim, ele acha que a gente vai resolver todos os problemas dele. Né? Inclusive, a gente vai fazer anestesia para ele, anestesia mesmo. E a gente vai fazer uma sedação. Nossa proposta é sempre fazer uma ansiólise ali e tal. Então, a gente já pegou uma paciente assim, com deformidade craniofacial, sabe? Disse, puxa, realmente, né? O colega não sabe. Então, às vezes, é importante realmente, né? A gente sabe, quando eu vou conversar com o cliente, eu pergunto para ele, e aí, o que você vai fazer exatamente, né? Como que é esse paciente? Dou uma perguntada antes, uma prévia. Sim, e nesse caso, acho que é importante você fazer um alinhamento de expectativa com o paciente também, explicar para ele que é uma sedação, que ele não vai ficar totalmente apagado, né? Isso. Porque isso a gente percebe que precisa desse tipo de orientação também, para o paciente não achar que ele vai dormir todo o tempo, que não vai ver nada, que nem, né? Para não ficar também frustrado com o atendimento depois, né? Porque Isso. Geralmente eu falo para o paciente, você vai relaxar, você vai fazer seu tratamento bem tranquilo, você vai abrir a boca quando pedir e tal. Eu falo, né? A gente precisa da colaboração, então tem toda aquela conversa com o paciente realmente para dar uma diminuída, porque tem gente que acha que. A gente fala assim, eles não lembram, né? Muitas vezes não lembram. Aí então você acorda pronto, mas ele. Não dorme assim como ele está pensando, né? Quando eles falam, é tipo uma endoscopia, eu disse, é parecido. É quase. Quase. Priscila, e em relação aos materiais, assim, você leva do material, você deixa algumas coisas já fixas nos lugares onde você vai mais frequente, ou você tem realmente aquele material que você leva para todos os lugares? Como que você faz essa dinâmica, assim, com os equipamentos que a gente precisa? Tá. Eu mandei fazer um box, né, que é tipo uma estação de trabalho já. Lá tem o lugarzinho do desfibrilador, tem o lugarzinho lá do monitor, do cilindro de oxigênio, tem tudo, o laringo, tudo bonitinho lá. Então, eu acostumei a levar as minhas coisas. Então, tem lugar que tem a estrutura, mas a gente acaba levando por questão de familiaridade com as nossas coisas, né? Uhum. Mas eu levo. Sim. Aí você customizou uma caixa para você levar todo o material. Exatamente. Aqui na minha equipe, a gente está em 80 e tantos anestesistas, a gente há alguns anos começou a atender também nesse tipo de atendimento extra-hospitalar, principalmente para dentistas, né? E a gente também fez umas caixas até sob medida, assim, o pessoal fez com a colchoadinha, com aquelas almofadinhas, aquela parte de espuma que parece caixa de ovo, assim, com os triângulozinhos, para poder transportar de um lado para o outro, né? E não danificar o material. E é importante a gente dizer que você tem que levar o material conforme a regulamentação. Nossa regulamentação da anestesia, ela é a mesma para hospital e para extra-hospitalar. Então, você tem equipamentos mais compactos, né? Tem monitor, desfibrilador que tem
oxímetro, tem aparelho de pressão, que também é desfibrilador, que faz parte do material. Então, tem toda medicação de emergência, tem todo o material de via aérea, tem que ter oxigênio, material para resgate de ventilação, já tem máscara laríngea, tem tudo dentro dessa caixa. Não é uma caixa pequena, né? Não é. Mas a gente consegue levar, transportar todo esse material e fazer o atendimento totalmente dentro da regulamentação. Acho que esse é um ponto bem importante da gente dizer, né? Dentro da regulamentação, mas com um material portátil. Realmente é uma caixa de anestesia portátil que a gente leva para os locais. Deve ser muito semelhante a que você leva. Inclusive, a gente conseguiu um postezinho para o soro que ele é dobrável. Que você vai encaixando, ele vai subindo, ele fica do tamanho de um suporte de soro mesmo. Esse meu não tem. O meu não tem isso daí, ó. Já vou providenciar para mim. Mas realmente, existe a regulamentação básica, né? E a gente tenta seguir isso daí, até tanto é que tudo cortado a laser lá para colocar as lâminas de laringo, os tubos, o buge, a bomba, tudo. Só que os medicamentos, eles vão separados, né? Eles vão no psicokit, com aquela RDC lá da farmácia, nós temos 2 farmacêuticas, porque eu tenho uma neura com esse negócio de medicamento. Então, eu acho que tem que estar, porque eu morro de medo de ser pega, alguma coisa assim, e acharem que está irregular, sabe? Então, eu tento fazer ao máximo o que é recomendado, né? Então, assim, aí a gente acaba levando o psicokit, que a gente mandou, a gente fez um serviço que faz psicokits, né, para os hospitais. Então, esse de hospital a gente usa para a gente também levar para os lugares. Para ficar em conformidade, né? Sim, é importante, né, trazer essa questão, a gente está falando aqui sobre segurança, segurança jurídica também nossa, profissional, para fazer esse tipo de atendimento, né? Então, totalmente dentro da regulamentação. A gente sabe, principalmente antigamente, tinha um pessoal que levava um torpedinho de oxigênio e uma malinha com uma ou outra coisa. Não, você tem que fazer, é só pegar a regulamentação e ver a lista toda de materiais, medicamentos que você tem que ter disponíveis, e aquilo lá que você tem que levar, não tem muito mistério, né? Então, vai achar materiais mais compactos, né, para facilitar o transporte, mas você tem que seguir tudo que está ali. Outro ponto que eu queria salientar, que a nossa regulamentação de anestesistas nos permite fazer anestesia para outros médicos ou dentistas. Uhum. É isso que a nossa regulamentação permite. Então, assim, exato. Biomédico, esteticista, fisioterapeuta, tatuador, a gente não está autorizado pela nossa regulamentação para fazer esse tipo de procedimento. A gente pode fazer para outros médicos e para dentistas. Então, é importante deixar isso claro, que isso já me perguntaram várias vezes sobre essa questão. Não sei se alguém já te procurou para fazer sedação para outros profissionais, né? Acredito que sim. Já, mas assim, eu sempre faço uma pergunta, né, para dar uma triada, assim, quais são os riscos envolvidos no seu procedimento? Sempre eu pergunto. Foi uma vez uma biomédica, estava montando uma clínica super bacana, tal, não sei o quê, só que ela não podia fazer, né, anestesia local ali, que ela ia fazer o endolaser, uma coisa assim, aquela canulazinha, né, e ela precisava de anestesista. Eu disse, então, qual é o risco que é do seu procedimento? Aí ela falou, não tem risco nenhum. Aí eu disse, então tá bom, entendi. Assim, na verdade, são 2 fatores que não podem. Um é porque realmente, né, é contra o ato médico, né, que realmente não dá, não existe, e assim, eu queria ter certeza de que não existe um gerenciamento de risco, que o mais importante é isso, a gente conhecer os riscos envolvidos em cada procedimento.
Quando o profissional, o dentista, ele sabe fazer, porque já aconteceu de ter um sangramento durante um implante dentário, eu não sei ajudar naquele momento, mas a pessoa ali, ela é capacitada para aquilo. Agora, quando é um ato médico, que não é feito por um não médico, quem vai responder somos nós. Né? Exato, esse então, é um ponto bem importante. Você, como único médico, você acaba sendo responsabilizado por todo o procedimento. Né? Então, esse é eu participei agora no congresso em João Pessoa, de uma mesa redonda, exatamente falando sobre anestesia extra-hospitalar. Estava junto na mesa o diretor de defesa profissional da SBA, que né, frisou bastante essa questão, porque andou se falando bastante sobre anestesia para tatuagens extensas, né? Sim. Que, né, até entendo conceitualmente que deve ser algo realmente bem doloroso, mas a nossa resolução não nos permite fazer, a não ser que seja de responsabilidade de algum outro médico, né? Não sei se os tatuadores vão contratar algum dermatologista para ficar junto, né? Mas vai saber, né? Então, atualmente estamos nesse tipo de situação. Isso, né? Exatamente. É bem isso daí, estamos nesse momento aí. Estamos nesse momento. Priscila, eu queria te perguntar também sobre a questão de documentação, porque você tem todos os processos, você tem que deixar tudo isso muito bem registrado, documentado, arquivado no prontuário do paciente, que vai ser gerenciado, esse prontuário, pela clínica que está fazendo o procedimento, né? Quais são os cuidados que você tem sobre documentação, né? Pré, pós, trans? Bem, aí vem, né, a Nestec, que caiu como uma luva, mas realmente, né, não é uma questão assim, não é porque nós estamos no podcast, né, claro que não, eu já estou com a Nestec desde o início da empresa, da Agatot, né, eu sempre tive muita preocupação com os dados do paciente, fazer o fluxo funcionar certinho, então, a plataforma que mais me atendeu foi a Nestec. Né? E eu vi o crescimento também da Nestec, né, com a X-Reg. A X-Reg é a empresa, né? Não, a Nestec é a empresa, a X-Reg é um dos produtos. É o software, Isso. Né? É o software. Isso. Então, esse software, ele para mim foi perfeito, e eu acho que ele é perfeito para todos os anestesistas. Porque ele tem o pré muito bem, muito detalhado, ele tem o intraoperatório ali, que agora a gente ganhou o Goldwyn, que faz aquela alimentação, assim, automática, a gente não precisa ficar lá, cada 5 minutos coloca, para que o dado seja verdadeiro, você fica cada 5 minutos, não existe uma coisa dessa. Então, assim, você faz a sua ficha de anestesia ali em tempo real, verdadeira, sem a preocupação, você coloca alguns dados, o pós também, como o paciente vai embora, porque muitas vezes eu escuto assim, dentista, não precisa fazer sedação porque eu já faço pela via oral. E aí, um certo dia, um colega falou assim, nossa, teve um paciente que foi embora e ele bateu o carro porque ele fugiu e tinha tomado o Dormonide que eles deram pela via oral, sabe? Então, assim, existe uma preocupação de como a gente vai mandar esse paciente embora também. E esses dados, eles ficam registrados. E os dados, eles não ficam ali para ficarem arquivados, eles ficam para serem usados. Então, assim, existe o manager, né, que é aquela plataforma que a gente vê os dados da Nestec e tal, não é? Do X-Reg. A X-Reg Manager. O Manager é onde se faz as configurações, o Analytics é onde você tem a base de dados para ver, né, dados do pré, do trans, do pós. Tem as tabelas, isso. Tem toda aquela coisa. Então, assim, todos esses dados aí você quer ver, olha, quantos pacientes eu atendi, masculino, feminino, quantos tiveram náusea, qual foi a doença mais comum no pré-anestésico. Então, assim, a gente tem tudo ali. Tem tudo ali. E para a gente, assim, eu tinha sempre uma preocupação, eu precisava provar que aquilo ali era seguro, porque eu estou, assim, num lugar onde todo mundo é dentro de hospital.
Não existe esse negócio do anestesista ir atrás, prospectar clientes, não existe. Então, eu tive que provar que isso daí é seguro, que isso aí funciona, entende? Então, isso aí foi super importante para a gente confirmar essa prática, essa Sim, hoje, plataforma. aí você vai lá no Analytics, você pega o período que você quer, nos últimos 2, 3, 5 anos, a gente anestesiou tantos pacientes, o perfil era esse, os incidentes foram esses, né? Você tem tudo ali documentado em tempo real para fazer a argumentação que você precisa, né? Até, por exemplo, ferramenta de marketing, você precisa, com quem que eu vou falar? Peraí, deixa eu ver aqui no Analytics. Foi paciente de 60 anos, de 50 a 60 anos, masculino, então você já constrói seu avatar ali, entendeu? Para quem que eu vou falar? Eu vou falar para essa turma. Então, tem tudo ali, né? Para o que você quiser, os dados estão ali. Legal. Você podia detalhar um pouco melhor a tua experiência aí com o Goldwing, que o dispositivo ainda está numa fase inicial, né? A gente ainda não começou a produção em escala, mas já está funcionando bem, né? E aí você acaba levando ele para vários lugares diferentes. Eu não sei se todos os nossos ouvintes sabem o que é o Goldwing. Ele é um dispositivo, é um hardware de interoperabilidade que você conecta na saída de rede de qualquer monitor, pelo menos da maioria dos monitores. Algumas marcas a gente ainda não conseguiu fazer a integração plena. Você configura uma rede dele com o seu celular mesmo, e ele transfere o dado do monitor direto para o AXREG no iPad, sem você precisar fazer mais nada. Você só conecta ele e está resolvido. E você leva ele para onde você vai, né? Então, é um dispositivo, o seu dispositivo, é o seu secretário pessoal, né, que fica passando os dados direto para o iPad. Como que está sendo a tua experiência com o Goldwing? No início, assim, quando a gente recebeu o Goldwing, eu não sabia muito bem o que era, né? Então, só que nós tivemos uma equipe de suporte, entendeu? Para nos orientar, até porque o Goldwing, dentro de um lugar que já é fixo, ele funciona beleza, porque você não tem que mudar as configurações da internet. Elas já estão ali e não são mudadas. O nosso desafio era fazer com que o Goldwing funcionasse em vários lugares, para que a ficha anestesia nossa fosse igual àquela de dentro do hospital. Né, a gente tivesse a mesma oportunidade de ter essa ficha automatizada também. Então, o desafio era esse realmente. Existem alguns lugares que a internet está um pouquinho mais fraca e outros não, então às vezes funciona, às vezes não funciona. Porém, agora nós estamos conseguindo, né, cada vez mais utilizá-lo, porque a gente está conseguindo, bem, não sei o que os meninos fazem ali, mas o negócio dá certo. Eu falo para eles, estamos no lugar tal, essa é a rede, essa é a senha, e dá tudo certo, entendeu? Então, assim, é ótimo, porque a gente, quando está no extra-hospitalar, nosso olhar ali é muito para o paciente, porque a gente, às vezes, não quer fazer ficha, não quer fazer nada, porque a gente quer ficar de olho realmente ali, e fazer ficha a cada 5 minutos realmente não é uma coisa, né, muito legal de se fazer. Então, automatizado é fantástico. Esse é um dispositivo que a gente tentou construir ele por vários anos. A gente tinha a ideia, mas a tecnologia ainda era um pouco mais difícil, até que a gente conseguiu achar a parceria. E esse ano, agora, 2024, a gente pretende escalar muito ele, assim, tanto para o anestesista móvel, né, que vai ter o seu para levar junto com você para onde você for, porque a gente tem muitos colegas que atuam em várias clínicas diferentes, até hospitais diferentes, hospitais menores, e o anestesista vai poder ter o seu, ou o hospital vai poder ter o seu já vinculado ao monitor. Aí, obviamente, você configura ele uma vez só e vai funcionar, senão, cada vez, como ele precisa de uma rede Wi-Fi para funcionar, você vai ter que, em cada rede Wi-Fi que você for, vai configurar ele no seu celular. Precisa ali, aqui uns 2, 3 minutos, você acaba conseguindo configurar. Inclusive, a gente teve um relato recente de um colega que foi chamado para atuar num hospital que não era cliente da Nestec, e ele tinha no seu Golden, era um hospital grande até,
e ele foi lá e em 10 minutos ele estava fazendo a ficha no AXREG com a transferência de dados automatizado, independente da TI, do hospital, do gestor, Não, ele foi lá fazer a anestesia dele, ele tinha o seu Goldwing, ele automatizou a transferência de dados para o iPad em questão ali de 10 minutos só. É que às vezes você precisa de uma senha para liberar a porta de rede. Sim. Então, ele chegou lá, perguntou o pessoal da TI como que liberava a porta de rede, eles passaram a senha, ele conectou e saiu, estava funcionando, né? Realmente vai ser uma revolução da interoperabilidade de dados, que é um dos grandes desafios da digitalização de saúde, é você trocar dados de maneira automatizada e que os sistemas entendam o que é que você está transferindo de um sistema para o outro, né? Hoje é um dos grandes gargalos que a gente tem para a evolução tecnológica na saúde. E você sabe, assim, uma coisa bem interessante, a gente participa de alguns cursos, né, de implantes dentários e tal, então tem muito estrangeiro, Itália, Sérvia, vários lugares, Estados Unidos, Reino Unido e tal, e eles sempre ficam muito impressionados com a nossa ficha anestésica, os processos, e aí teve um até que é de Nova York, ele perguntou como que era essa plataforma, eu até passei o contato aí de vocês, não sei se viram o negócio e tal, porque é um negócio que enche os olhos, né? É uma coisa que funciona, existem os dados, o pessoal fora dá muito valor aos dados, né? Então, assim, quando você vê um negócio correto, a gente fala assim, ó, o seu tempo cirúrgico, você foi tanto nessa cirurgia. Eu falo com eles, ainda na segunda cirurgia, ó, o seu tempo já diminuiu, já foi tanto. Então, assim, poxa, o cara super adora. Porque existem os dados. Sim. Não, e no Analytics você vai lá, eu quero ver o tempo cirúrgico, a variabilidade do tempo cirúrgico do cirurgião tal. Você consegue ver. Aí, vamos ver se é algum procedimento diferente, algum paciente diferente, que ele tem um tempo maior ou menor. Cara, tá tudo lá. Só você olhar. Eu fiz uma análise para um hospital que era cliente nosso, só para você ter uma ideia, em cirurgia de varizes, eles tinham um cirurgião que durava, em média, o dobro o cirurgião de um para o outro variava 2 vezes. E aí eles tinham um problema, estava dando problema de agenda, porque para um a sala ficava parada e para o outro atrasava. E aí como que a pessoa da marcação da cirurgia vai saber que aquele demora mais, quanto que um demora, quanto que o outro demora? Esse que demora a gente vai tirar, a gente quer mais, né? Eu falei, olha, então os dados estão lá no Analytics, é só vocês procurarem. Mas tá lá, a gente consegue ver isso? Falei, tá, me dá uns 15 minutos aqui. Cara, me dá o nome do cirurgião, qual é o procedimento? Fui lá, fiz uma análise de 15, 20 dias ali. Não, eu peguei uns 3 meses para pegar a média, ver o número mínimo de cirurgia cada um, fiz uma análise e mandei para eles. E em 15, 20 minutos estava tudo lá registrado, resgatável, é só analisar ali e verificar a informação. E às vezes até é importante isso aí, até porque, por exemplo, você pega um cirurgião que ele é um pouco mais lento, então como que a gente vai fazer, né, para que a gente possa otimizar o nosso tempo também, porque como vamos escolher os parceiros, né, isso tudo. Exatamente. Tem todas essas questões, e contra dados não tem argumentos, né? Não. Então, você não se indispõe. Tem várias frases clássicas, né? Tipo, em Deus a gente acredita, nos outros precisam trazer os dados, senão você é só uma pessoa com uma opinião. A tua opinião não pode não ser interessante para mim. É verdade. E eu já até falei uma vez, eu disse, olha, não, você ficou tantas horas, tá aqui, ó. Tá aqui, tá registrado. E o tempo do cirurgião é um tempo diferente do tempo do mundo, né? Então, às vezes você fala assim, não, porque eu demoro meia hora para operar. Aí você vai olhar, cara, o procedimento demorou 2 horas. Não, a cirurgia foi só meia hora. Eu falei, não foi, não. Não foi, não. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, não foi. Não foi, no mês passado também não foi, no outro mês também não foi, uma foi, mas as outras 40 não foram. Então... ali tem muita verdade. Tem muita verdade.
Então, a gente tem estudado um case, assim, tem uma outra empresa de saúde que trabalha, que ele faz, que eles se posicionam como uma fonte de verdade. É uma outra situação. E a gente tem trazido esse conceito, assim, que como os nossos dados, eles são lá do point of care, da pessoa que está ali registrando em tempo real, cuidando do registro minuto a minuto, o nosso dado ele é muito verdadeiro. Então, o tempo de anestesia, o tempo de cirurgia, qual foi a medicação, o que aconteceu, cara, tá tudo lá. É uma fonte de verdade. E a maioria dos hospitais, se você for falar com gestor e coisa, vão dizer, porque o centro cirúrgico é uma caixa preta, é o ponto cego. Cara, os dados da anestesia estão todos lá. Não tem cliente da Nestec que diga que o centro cirúrgico é uma caixa preta, porque aquele Analytics tem tudo, tem todos os dados que você precisa, desde a assistência até a operação. Os dados da operação estão lá, os dados da assistência estão lá. É só você entrar, procurar o que você quer e ver as suas informações. Mas se você está fazendo tudo no papel e você só tem uma agenda, aí você vai num hospital em geral, porque tem o prontuário eletrônico. Aí você vai ver, eles só sabem dizer a média de idade e a média da duração do procedimento. Cara, isso não serve para nada. Para nada. Verdade. Aí você vai organizar o centro cirúrgico, aí tem um cirurgião que opera em 40 minutos, o outro opera em 2 horas. Tanto tem é um que paciente que o paciente é um asa 1 de 70 anos e tem um paciente asa 3 de 20. O que me adianta a média de idade? Exatamente. Nem o asa eles têm no prontuário, cara. Assim, não tem um mínimo de informação. Não é para anestesista, né? É para a gestão. É para a gestão. Sim. Só que aí, quando você precisa detalhada com dados da assistência, aí trava tudo. Aí o centro cirúrgico vira uma caixa preta. Não, você só não sabe gerenciar a informação, você não dá importância para isso. Aí quando você precisa tomar decisão baseada em dados, você não tem para tomar, aí você fica tomando decisão em opinião, e aí a gente está com esse sistema de saúde com todo mundo aí dizendo que o custo está muito alto, que tem muito desperdício. Eu escuto isso há 20 anos. E a gente tem uma ferramenta que fornece todos os dados que precisa para você fazer gestão assistencial e gestão operacional. E aí, às vezes, eles, mas daí é muito caro, porque não sei se eu consigo investir. Aí vai lá e compra maca de centro cirúrgico e gasta 500 mil em maca, em mesa cirúrgica. Cara, qual é o retorno de investimento disso? É o que a pessoa vê e o que não vê, né? Essa questão. O investimento geralmente vai para o que é visto. Ou para quem reclama mais, né? E aí, nesse ponto, também. Normalmente, os anestesistas reclamam menos que os cirurgiões, na maioria das vezes, pelo menos, né? É verdade. Bom, Priscila, já estamos aqui com nossos 40 e poucos minutos, né? Foi um papo muito bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Se você quiser deixar algum contato também, fique à vontade. Tá, vou deixar. Bem, então é o seguinte, assim, para resumir, né, o nosso objetivo extra-hospitalar, eu falo nosso, assim, porque existe até uma sociedade ibero-americana de anestesia ambulatorial, anestesia extra-hospitalar também, principalmente, tivemos até um congresso no ano passado, em setembro, só sobre anestesia extra-hospitalar. Então, assim, os processos, tudo isso fazem com que a anestesia extra-hospitalar, ela seja tão segura quanto a intra-hospitalar, desde que tudo funcione realmente, né? Então, assim, a gente não precisa mais ter medo de algo, de sair da caverna, né? Isso que eu falo. O mundo fora também, ele pode ser seguro, não precisa ter medo de sair, desde que os processos sejam feitos. E é isso aí, o nosso esforço é para esse realmente, para a gente cada vez mais melhorar todos os processos, não só assistenciais, como essa parte da gestão, acreditação, a gente até ajuda outros colegas a fazerem o seu negócio, dar um papel para o anestesiologista, que ele não seja mais passivo, ele seja um ativo numa instituição, que ele possa prospectar clientes, que ele tenha um empoderamento, entendeu? Isso através de dados, de processos e todas essas ferramentas que a gente usa na gestão, né?
Você quer deixar algum contato para o pessoal? E o contato que a gente tem é HTOT Anestesia, que é HTOT, H-T-O-T, Heitor Otto, dos meus filhos. Que todo mundo pergunta, realmente, né? Não é tubo orotraqueal, é Heitor e Otto, HTOT Anestesia, @ né? É o Instagram. No Instagram, a gente conversa com bastante gente e, geralmente, as pessoas entram em contato conosco através do Instagram. Bom, perfeito. Bom, eu queria deixar de mensagem final que na anestesia extra-hospitalar não tem espaço para jeitinho, não tem espaço para você pular processos, para você fazer um bypass por qualquer motivo que seja. Não tem desculpa, você tem que fazer o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, seguir os processos, seguir os protocolos, seguir as regulamentações, e você vai conseguir fazer uma anestesia extra-hospitalar com segurança. Documente tudo, de preferência, no AXREG, né? E mostre os seus dados através do Analytics. Prova o que você faz. E mostra o que você faz sem opinião, baseado em dados. Esse é um dos nossos pilares aqui na Nestec. E, de preferência, conseguir ainda um Goldwing para facilitar ainda a vida, o registro, para ser tudo automatizado, melhor ainda. Bom, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado para quem nos escutou até agora. Aproveito, nós estamos na 5ª temporada, temos mais 4 temporadas, você pode maratonar o nosso podcast, praticamente um congresso sobre gestão, sobre segurança, sobre anestesia, sobre tecnologia, empreendedorismo, inovação, tem muito conteúdo legal. Siga o nosso podcast, escute e até o próximo. Priscila, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade.